Muito bem, aqui estamos reunidos nesta noite no estúdio da Web Rádio Raiz Plena. Você que está nos ouvindo neste momento, inscreva no nosso canal, compartilhe, dá um like, né? Vamos trazer um enriquecimento à palavra de Deus para que possa ser levada a pessoas que necessitam de uma transformação em sua vida. Hoje nós temos como um tema principal aqui nesta noite a respeito de como Judas Iscariotes morreu, né? É um texto conhecido, todo mundo sabe, pode até ter a sua versão, mas na realidade nós vamos estar aqui em comum, cada um numa posição, num ponto de vista, trazendo aquilo que será interessante para cada um de nós. Eu queria nesse momento estar iniciando aí com o irmão Luciano, né? Que pode também estar liberadamente todos nós aqui falando de uma forma que assim que um falar, o outro já vai entrando no assunto e nós vamos então aí nesse momento estar falando a respeito, né, de como que nós entendemos a respeito da morte de Judas Iscariotes. Será que de fato ele foi enforcado? Ele morreu através da forca ou de ser precipitado de um lugar alto e todas as suas entranhas ter se desfeito no chão, né? Então esse assunto nós vamos estar aqui debatendo nesse momento e cada um de nós assim tem uma posição inicial. Deixaremos mais para alguns minutos de participação a posição final de cada um, né? E cada um aqui vai ter um período de apresentar, né? Um tempo, e para que a gente possa também ter uma resposta de cada participante, né? Vamos começar aqui com o nosso amigo, irmão Luciano, né? Eu estou do lado de férias aqui, sou acho que o que menos, mas vamos lá. Bom, quem foi Judas Iscariotes? Judas Iscariotes foi um discípulo de Jesus, um dos apóstolos, e ele que cuidava das finanças de Jesus, é o que cuidava da finança, e ele era, como a própria palavra de Deus relata pra gente, ele era corrupto com as finanças de Jesus, como tudo ele queria ganhar vantagem. Então, até no entanto que ele traiu a Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas. 30 moedas. E o que aconteceu? Ele traiu tal, Jesus. Aí voltou encurtando a história. Ele traiu, depois ele tentou se arrepender. Como ele tentou se arrepender, ele voltou, ele foi devolver as moedas. Só que não aceitaram, que tá aqui, lá naquele tempo, que era o que estava combinado, estava combinado. E ele jogou as moedas. Era a famosa lei do bigode, lei né? do bigode, fio do bigode. Entendeu? Isso aí. Estava combinado. E o que aconteceu? Ele pegou, como ele não conseguiu reverter a situação, ele ficou. Outra coisa, não é que conseguiu reverter a situação, ele estava tomado também. O inimigo já estava sobre ele, não é? Já estava sobre ele, já estava. Ele foi e falou: não, tipo assim, eu vou tirar minha vida. Vou tirar minha vida, vou me enforcar. Ele foi lá e se enforcou. Pelo que eu entendo. Ele chegando lá, hoje, como chama Monte de Sangue, Campo de Sangue, que é o lugar que é chamado até hoje, ele chegando lá, ele já era um lugar que as pessoas usavam para se enforcar, para tirar a própria vida. E tem naquele lugar lá, como relatam os estudos que a gente estava dando uma olhada, estava vendo, tinha uma árvore, tinha ossos de pessoas lá e tinha uma corda de um jumento morto, cavalo, asno, como chama, enfim, naquele tempo. Ele pegou essa corda, esse jumento estava em estado de decomposição já. Ele pegou essa corda, amarrou e se enforcou. Entendeu? Só que dias depois, eu não sei te falar, agora eu não sei se foi dias depois ou logo depois que ele se enforcou, a corda arrebentou e ele caiu. Certo. Ele caiu e naquele Essa posição a gente tem numa versão. Agora, eu queria ver do pastor Maurício Benetti, né? Aquilo que o irmão Luciano tem iniciado, né? Você tem uma posição, logo em seguida o pastor Cacá também. Irmão Luciano, ele já trouxe um ângulo diferente, né? De ter ali aquele material usado para a forca já num estado de decomposição, né? Ou seja, uma corda podre, não é isso? Sim. Uma corda podre. E aí o lugar por ser alto, né, por Luciano? ser alto. Então essa é uma versão de que muitos defendem.
Agora vamos ver o pastor Maurício Benetti. Segundo meus conhecimentos, né, e acompanhando aqui o relato do nosso irmão Luciano, a gente vê que Jesus Cristo, quando ele veio nesta vida aqui para que ele cumprisse a sua missão e derramasse seu sangue na cruz do Calvário por nós, ele escolheu 12 apóstolos. Certamente ele não errou quando ele escolheu Judas. Ele já sabia que Judas seria uma pessoa que iria traí-lo, porque o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. O que nós vemos aí que em Mateus é narrado de uma forma de que ele se enforcou. E nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que ele se precipitou, né? Caiu num precipício e se arrebentou todo e suas entranhas saíram todas para fora. Eu concordo com o Luciano, em partes eu concordo, porque de fato as duas versões são verdadeiras, né? De fato ele se enforcou. Só que em Lucas diz somente que ele se enforcou, né? Enquanto que lá em Atos fala que ele caiu e suas entranhas vieram para fora. Mas a gente pode ver que, segundo eu tenho conhecimento, ele comprou aquele campo ali com o dinheiro da traição e depois dele arrependido ele foi se enforcar. Ele se arrependeu, né? Jogou a moeda ali nos fariseus ali que queriam de toda forma matar Jesus Cristo, mas os fariseus pagaram o terreno o qual ele tinha comprado, mas ele não tinha pago ainda para o seu dono, e ele foi ali se enforcar. Só que a gente vê que ele caiu, diz que ele caiu de um precipício. Segundo o Luciano, ele pegou uma corda que já havia ali de um animal que foi trazido ali para morrer, e aquela corda já devia estar frágil, né, fraca pelo tempo, e ele se enforcou com aquela corda. E a corda não aguentou o peso dele e caiu e se arrebentou, né? Porque, pastor Maurício, o Luciano também abordou que era prática daquele local fazer isso. Daquele local. Né? Então talvez essa corda, né, poderia ter sido usada até por outras pessoas, né? E se você ler mais para frente, aquele vale que ele caiu, aquele espinhadeiro, era usado como cemitério. Onde ele caiu, era usado como cemitério. Ali tinha um monte de restos mortais, ossos ali, tinha um monte de, segundo os estudos ali, fala que ali era lugar de jogar corpos, entendeu? Aonde que ele caiu, não estou falando aonde ele se enforcou. Eu creio, isso não falo, pelo resto de mortais que tem perto da árvore que ele se enforcou, e da corda do jumento, o jumento deve ter morrido ali, entendeu? E o cara se matou. Lá, como tinha restos mortais, ele passou, ele viu restos mortais. Aquele restos mortais que ele viu, deu mais coragem para ele se matar ainda, para ele se enforcar. Isso mesmo, porque foi o momento, né? Eu fico pensando, ele passando a situação que ele estava passando de traidor, será que veio na cabeça dele falar, eu vou subir até o campo ao qual eu comprei para tirar a minha vida? Se ele tinha devolvido a moeda, porque ele não sabia que os fariseus tinham pago o credor do qual ele comprou o terreno, do qual ele comprou o campo ali. Será que ele já foi com esse intuito de ir lá, e chegando lá, ou ele chegou lá na hora para pensar, para meditar, e ali o inimigo fez com que ele visse aquela corda ali que estava ali, e falou, acho que só dando cabo da minha vida mesmo, porque já que não tem conserto, o que eu fiz é irreparável, não tem conserto, eu vou acabar com a minha vida. Será que foi isso que passou na cabeça dele? Pastor Cacá tem uma posição. É interessante, né, quando a gente vê os relatos aqui dos irmãos, né, que a gente vai ver que ele morreu nas suas próprias terras, né? Porque foi pago, né? E eu também acredito que ele morreu enforcado, né? Que a gente vai... E a gente percebe que nas leituras, nas pesquisas, né, que ele estava cheio de remorso, né, mas como eu já citei aqui, ele é citado como filho da perdição. Então ele não se arrependeria. Então ele começou um processo, ele foi até o fim.
Ele foi até o fim e morreu nas suas próprias terras, né? Como nós estávamos falando, né? Judas, ele já veio, ele teria que ter, aquela missão era dele, a missão do traidor, filho da perdição. Ele era o filho da perdição. Ele teria que fazer aquilo para se cumprir a promessa que Jesus, para nos salvar. Para salvar a humanidade. Se não fosse justo, teria que ser outro. Não é? Porque a promessa de Deus teria que ser cumprida. Teria que ter um traidor, Teria que ter um traidor. Você entendeu? E mas foi Judas. Eu fico imaginando o que o Judas fazia antes de ser discípulo de Jesus Cristo. Ele era Pode. Ele fazia parte de... Sindicalista. Não. Tipo hoje. Como que chamava o rei lá? Herodes. Herodes. Ele fazia parte da realeza de Herodes. Judas. Eu me lembro... Então, tinha um cargo importante. Tinha um cargo importante. Pastor Cacá e Pastor Maurício, irmão Luciano, me lembro que numa ocasião assisti um filme que ele e Barrabás tinham um certo vínculo. Eles faziam parte de uma organização para libertação do povo judeu do Império Romano. Então, o que eles viam de Jesus, o que eles queriam de Jesus, não um libertador da alma, mas um libertador do Império Romano. Então, eles se agregaram junto, e, no entanto, Barrabás foi liberto e Jesus foi condenado, né? Então, havia uma ligação entre Barrabás e Judas Iscariotes, nessa versão que um dia eu me lembro. Então, tudo vai caminhando por uma linhagem em que a gente vê que tudo tinha que se cumprir. Né? A traição, né, Cacá? A traição, o enforcamento, porque cumpriu também uma palavra de Jeremias, né? Verdade. A palavra de Jeremias também se cumpre quando Judas Iscariotes ali aparece numa situação, seja ela de enforcamento, ou seja ela de estar ali naquele estado de decomposição. Pastor Maurício. Oi. Veja bem, vejo coisa interessante nisso. Judas, sendo o que ele era, e estava ali a fim de ser o traidor, né? Eu fico imaginando como é que escolheram ele para ser o contador, vamos dizer assim, o responsável pelas finanças do povo. Eu te explico. Posso? Pode explicar. E como ele era um secretário de Herodes, naquela época, ele já mexia com finanças para Herodes. Então Jesus sabia que ele sabia mexer com dinheiro. Sabia trabalhar com o dinheiro. Sim, ele já foi secretário. No entanto, Jesus designou a ele que ele cuidasse das moedas, ele que ia fazer as compras, tudo que era ele. Porque ele é secretário de Herodes. Ele era auxiliar de um secretário de Herodes. Certo? Judas. Mas é interessante. Desculpa, pode falar. Mas eu acho interessante, mesmo ele sendo uma pessoa que sabia mexer com dinheiro, e Jesus sabendo que ele era ganancioso, porque ele era ganancioso, porque ele roubava. O dinheiro que colocava ali, ele passava a mão. Mas assim mesmo, Jesus Cristo escolheu ele para tomar conta. Seria pôr o lobo para tomar conta das ovelhas. Tá? Aí eu vejo a oportunidade que Jesus Cristo acho que estava dando para ele se endireitar. Eu acho que Jesus já sabia para se cumprir a profecia. Colocou ele para isso lá, para se cumprir a profecia. Jesus sabia que entendeu? Alguém ia trair. Jesus já sabia, quando ele veio, já sabia. Quando ele escolheu Judas, ele sabia que aquele seria o traidor. No entanto, que Jesus fala para Tiago, na última ceia, mestre, quem que vai ser o traidor? A quem eu der o pão. Aquele que molhar o pão no meu prato, esse será o traidor. Já sabia. E é interessante que Jesus fala para ele assim, o que você tem que fazer, faça já. Os demais falam assim, acho que está faltando comida. Quando falou para ele, vai comprar mais coisa lá, porque senão vai faltar para nós. Mas não era isso. Jesus já sabia que ele estava a fim de trair Jesus. Então, agora voltando lá. Eu acho, desculpa, eu só estou falando, por favor, Cacá, vai lá. Eu mas gosto de falar. Maravilha, isso aí, aqui é para falar mesmo. E é interessante, né, a gente falando aqui sobre Judas, né? Ele era um ótimo administrador, né? Era bom nas contagens, né? Apesar dele apesar dele 1 por você, 2 para mim, mas ele era. Eles estavam falando aqui, eu estava lembrando lá de Zaqueu. Zaqueu também era. Né? No entanto, Zaqueu ele teve a oportunidade de ser servo, né? Mas Judas não, Judas já estava intitulado, como disse, bate na tecla. Ele era citado como filho da perdição. Então Deus o escolheu para essa missão, né? Para trair Jesus, né?
para se cumprir, tanto é que fala lá em Jeremias, né? Jeremias. Né? Jeremias. O próprio Jesus escolheu, hein? Mas deixa eu só Jesus fazer uma escolheu pergunta para ele. você agora. Se Jesus o escolheu, Deus, né? A se pessoa. Deus o escolheu, Judas, sabendo que ele seria o traidor, e se ele arrependesse? Ah, mas- Então, É isso que eu nós quero, estamos eu falando. quero Jesus o dizer, perdoava? deixa eu dizer uma coisa. Ele se arrependeu, Só que só que ele foi para suicídio. foi É. pra ser- porque o inimigo trabalhou na Com mente certeza. dele. Justamente, O inimigo trabalhou na mente. Exatamente. Já tá Porque bom. o suicídio, lá em Apocalipse, fala que aquele que é suicida, ele já está Porque o inimigo condenado. cega as pessoas. Não tem mais. O inimigo cega as pessoas. Ninguém tem direito de tirar a sua própria vida, né? A nossa vida está na mão de Deus. Uma hora a gente está aqui e amanhã não, né? Sim. E no entanto, Judas não tinha essa, ele não tinha que sair correndo para querer se enforcar. O arrependimento dele gerou a forca, né? Não para ser salvo, mas para ser condenado, né? E no entanto, tantas coisas aconteceu ali, né? Que eu já vi agora na minha posição, Luciano, que ele teve até uma oportunidade de ser salvo, porque ele não morreu enforcado. Já ouvi uma versão, alguém defendendo isso, só que devido àquilo que o pastor Cacá falou, que ele já era o filho da perdição, mesmo que ele escapasse da forca, ele não escaparia de ser estribuchado lá Sim, embaixo. é verdade. Então, aí eu acho, o que eu acho aqui, ó. Fala assim, não, Mateus e Atos tá diferente. Não, eu no meu entender aqui, Atos complementa o que Mateus está falando. Porque ele foi destroçado, ele caiu, suas vísceras partiram para fora. Então, aqui em Mateus fala que ele foi enforcado. Em Atos fala que ele... A história, então, aí a história fala certinho. Porque se ele caiu, se ele se enforcou e a corda arrebentou, ele caiu, destroçou, se arrebentou inteiro. Você entendeu? Agora eu pergunto uma coisa, com você, esse eu não sabia, eu estou aprendendo agora. Que os Caifás e Anás compraram o campo de sangue lá hoje, que é onde ele foi. Mas deu tempo, não foi na hora que ele estava levando Jesus, que eles estavam levando Jesus para ser crucificado, que ele se arrependeu e foi lá e se enforcou? Como que deu tempo deles lá e comprar essa terra? Não, ele se enforcou, ele começou a arrepender a partir do momento que ele beijou Jesus e que ele entregou para o soldado, ali já começou ele querer se arrepender. E Sim. devolveu as moedas. Então, mas mas aí- ele viu o erro que ele tinha cometido. Hã? Porque, Ele já tinha viu? Não. Ele foi lá e devolveu as moedas. Ele Então- tinha comprado de quem? Mas ele não tinha pago. Ele não tinha precisava- pago ainda. Então, é isso que Ele comprou o terreno, mas não tinha pago. Quando ele foi lá e jogou lá as moedas, os fariseus lá fizeram o quê? Não, essa moeda aqui tem preço de sangue. Eles foram lá e pagaram o terreno para o credor dele lá. Ele comprou esse terreno de quem? Não cita aqui de quem não ele fala, comprou. tá. Não cita de quem Então ele tá, comprou. então agora entendi. Ele comprou de alguém ali, mas o nome da pessoa não Então, aparece. porque não no meu entendimento, porque Jesus foi crucificado numa sexta-feira, porque no domingo era Páscoa, não poderia fazer nada, né? Então, como ele, tipo assim, ele foi naquela noite, fizeram tudo isso, açoitaram ele, judiaram dele em tudo. Foi numa noite e já crucificaram na sexta-feira. Nesse momento, foi nesse dia que Judas se enforcou, não foi? No mesmo, quando pegaram ele, por quê? Olha para você ver como eu te falo. Eu acho que Judas pode ter se enforcado no dia que estavam crucificando Jesus, porque eu duvido que ele estava lá assistindo a crucificação de Jesus. Entendi. Ele já não estava no meio das turmas. Quem sabe ele estava lá no campo se enforcando. Porque no jardim, quando Jesus estava orando, ele foi lá junto com os soldados e deu um beijo para falar quem era. Isso. Então, aí pegaram Jesus, né? Isso. Pegaram, e foi numa noite, um dia que fizeram isso. Como que deu tempo de os caras? Ele foi lá e jogou. Naquela noite, naquela madrugada, ele foi lá e jogou as moedas. Falou, não quero, mas vocês estão errados, não é isso que está errado. Já foi, essa moeda tem sangue. Não queremos essa moeda mais. Aí eles foram lá e pagaram. Deu tempo de ir lá e pagar. É isso que eu estou perguntando, é isso que é a minha dúvida, entendeu? É isso que é a minha... Então, porque eu creio, pelo que eu estou entendendo, Judas,
ele se enforcou naquela mesma noite. Ou não, ou, como você falou, ele pode ter se enforcado. Judas, isso tudo é um negócio legal de conversar. Porque isso vai gerando um assunto que vai envolvendo uma coisa ou outra. Né? No mesmo momento que Jesus estava sendo martirizado para ir para a cruz, Judas estava sendo martirizado pelo diabo. Exatamente, está certo. Né? Então estava tendo uma posição contrária à de Jesus. Jesus estava caminhando para a salvação à humanidade. E Judas estava indo para a sua condenação eterna. Então era o caminho oposto de Judas. Então, naquele momento que ele voltou até o templo e devolveu ali, no filme A Paixão de Cristo, demonstra até assim um ato que aquelas moedas saem, né? Foi muito bem escrito ali por Mel Gibson, né? Essa passagem, porque ele pesquisou bastante para fazer isso aí, que os fariseus, eles, né, não deram muita importância por aquele ato de Judas, porque o fato já tinha sido consumado. Jesus já estava chicoteado, já estava martirizado a caminho do Calvário, né? Então, você imagina alguém indo para a crucificação, a quantidade de multidão que estava ali caminhando junto e o alvoroço que estava dentro do palácio de Herodes, ali no meio dos fariseus, dos escribas, né? Então estava aquele alvoroço, né? Aqueles que condenaram Jesus. Então o movimento em Jerusalém ali estava muito intenso, né? Tanto para aqueles que estavam para subir para o Calvário, né? Para o Gólgota, quanto aqueles que estavam ali, Judas na oposição contrária, né? Agora, pastor Cacá, o filho da perdição se manifestou. Isso chama-se iníquo. E é o que vai acontecer. Porque a posição de Judas Iscariotes é o que vai acontecer agora, o irmão Luciano, Cacá e Maurício. No novo tempo, Jesus Cristo, ele encerrou a lei. Iniciou a graça, né? Então, a maldição da lei ficou para trás em Judas, né? A maldição da lei ficou em Judas, pagou pelo próprio sangue. Isso. Né? E o sangue da nova e eterna aliança que foi dado por nós foi a cruz do Calvário. A legalização do Espírito Santo aqui na terra, Luciano, foi a morte da cruz. Foi. Porque daí, no dia de Pentecoste, como línguas repartidas, né, eles receberam o Espírito Santo. A presença de Deus só estava em Jesus, mas a sua morte trouxe a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, por isso que ele chama Emanuel, Deus conosco. Ele foi a representatividade do próprio Deus em carne aqui na terra. O diabo não admite isso. De jeito nenhum. porque Não admite isso. O diabo ele não crê que Jesus vem em carne nesse mundo. Exatamente. E porque é o próprio filho, né? É a reversão de Adão, né? Como você disse, né, pastor Cacá? Adão, ele desobedeceu. Ele desobedeceu a quem? A Deus, né? Se você quiser fazer um comentário a respeito disso, a respeito do pecado, né? Quando Adão peca, né? A gente estava comentando aqui no início, né? Os dois pecados, né? Que Adão cometeu, né? No começo, até o Luciano fez uma boa colocação, né? Não era para ele comer, né? Não era para ele comer. Né? Mas ele comeu, depois ele ainda faz papel de demônio. Acusou. Que Eva que foi. Acusou Eva ainda. A mulher que o senhor me deu que fez eu fazer isso. Então, olha a gravidade, né, do pecado de Adão, né? Então, nós temos que se ater muito, né? O pastor fez uma colocação aqui importante. Nós estamos no tempo da graça. Mas isso nós temos que estar sempre debaixo da graça. Com certeza. Debaixo da nuvem de Deus, né? Até porque o pastor Maurício colocou aqui, falou assim, às vezes nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas voltando só um pouquinho, nós conversando, diz isso aqui. Judas foi útil ou não foi útil para Jesus? Foi útil. Foi útil. Quem está nos ouvindo para chamar, como é que Judas foi útil se Judas era um traidor, traiu Jesus? Como é que pode uma coisa dessa? Acontece que vocês sabem disso, que
Ele veio com essa finalidade. Deus o levantou para essa finalidade. Quando ele foi escolhido, Deus não erra. Deus já sabia que ele ia trair. Então era preciso que alguém traísse. Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos esperança da salvação e a vida eterna. Senão nós estaríamos perdidos. Justamente. Né? Então foi justamente ele. Levantou ele, né? Para que ele... Para ser o traidor. Então ele, apesar de... Você já imaginou se ele... não cumpre, se ele chegar na hora lá, ele vai falar, não vou fazer, como é que ficava? Né? Deus teria que levantar outro, porque tinha que acontecer de alguém morrer por nós, assumir a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. Né? É verdade. Então ele foi útil. Muita gente acha que ele... claro que ele foi um vilão ali, mas foi útil. Né? Maurício, e tem uma coisa que a gente fala, ele é o filho da perdição, como o pastor Cacá falou mesmo. Porque ele teve a chance, muita chance de se retratar, de ele se viu converter. maravilhas ali. Ele viu maravilha, ele andou Viu? com Jesus Cristo até o fim. Até o fim. Como que ele não se converteu? Operou maravilhas. Ele operou, entendeu? Ele fez milagres. Foi útil? Claro que foi útil. Isso aí ele tinha que estar lá. Ele fez milagres. Mas só que... Se fosse lá em Hollywood, ele seria o coadjuvante da história. É Né? verdade. Exatamente. Entendeu? Não é isso? Mas então. E ele foi... Poxa, ele andou com Jesus. Peraí. Olha, tá salvando todo mundo. Ele tá fazendo milagre. Pô, eu vou seguir ele. Eu vou me converter, não vou... Mas ele não quis. Ele quis... Cada coisa eu quero ser corrupto. Luciano, ó... Ele passou frio com Jesus, ele passou calor com Jesus, passou sede com Jesus, ele dormiu onde Jesus dormiu, ele viu os milagres, ele viu as maravilhas, ele comeu no prato de Jesus Cristo, ele tinha tudo para se converter. Tudo para se converter, não tinha como nos converter, mas acontece que ele veio com essa função, foi levantado com essa função de ser o traidor. Até demônio ele expulsou. Até demônio ele expulsou. Ele participou de tudo. Na multiplicação dos pães ele estava lá. Ele ajudou a repartir os pães, entregou na mão, ele viu Jesus tudo. não falou para ele, vamos dividir aqui, você vai para tal lugar, vocês vão para tal lugar, eu vou operar milagre. Ele foi e operou milagres. Entendeu? E aí, vamos converter. Hoje a gente trazendo para o dia de hoje. Tem um monte de Judas aí, mas um monte. Sabe por quê? Porque viu, você está vendo que Deus opera, que Deus é... Não quero. Não, e tem muito Judas, porque viveu junto com Deus, viu as maravilhas do Senhor e não quer saber também. Eu vou falar a grosso modo aqui. E taca pedra hoje, né, Maurício? Taca pedra, não é? Tá vendo a fé. Qual que é a fé? Se você se arrepender dos seus pecados, você vai ter uma vida boa, uma vida nova, tal, tudo vai se fazer bem na sua vida. Não, mas eu prefiro tal coisa. Então, ótimo, segue sua vida. Mas todo mundo terá uma experiência face a face. Porque nós estamos vivendo, diferente, como eu disse, do tempo de Judas, a graça. Porque a graça, glória a Deus por isso. O tempo da graça, aquela pessoa, eu já vi aqui, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, pessoas que chegou aqui de um certo ponto e hoje está chegando diferente. As palavras que a gente tem falado têm causado efeito, né? Porque a graça de Deus tem manifestado. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, exatamente. Isso aí é o próprio Deus. Você quer ver uma diferença que a gente vai apresentar? Isso vai abrir um leque até de conhecimento, informação. A mesma posição Jesus não teve com Pedro. Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Apacenta meu rebanho. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então, por 3 vezes, ele citou ali a posição que dizia que amava Jesus. Já Judas não. Mas deixa eu falar para você, por que Jesus fez 3 vezes, falou para ele? Eu falei que ia abrir a conversa mais? Por quê? Porque ele negou 3 vezes Jesus Cristo. Aí. Quebra de maldição. Isso, negou 3 vezes. Ele negou, Jesus fez a mesma coisa. Tu me amas, Pedro? Claro que eu te amo, Senhor. Aí ele espera um pouquinho. Mas tu me amas, Pedro? Aí Pedro fica triste. Claro que não. Mas quero fazer uma pergunta. Você ama mais que essa turminha aí que está aí? Claro, então apacenta minhas ovelhas. Porque ele negou 3 vezes. Se você for ver lá, ele negou 3 vezes. Ele ficou com medo de uma empregada doméstica, não desfazendo da empregada doméstica. Você sabe que hora que ele negou?
na hora que Jesus estava sendo martirizado. Perfeito. No mesmo tempo de Judas. É. Porque a empregada doméstica, você falou, empregado, não menosprezando, pelo amor de Deus. Claro. A empregada doméstica falou, você tem o jeito deles, você andava com eles. Caminha que nem Você ele, caminha fala que que nem nem ele. ele. Imagina. Não, eu não. Não conheço foi esse eu, cara aí, não põe no mas rolo, você- não. Aí o Galício cantou, né? Tu me trairá 3 vezes antes do galo cantar. Não, mas se você caminhar... Não sou eu. Mas você é igual a eles, você... Não sou eu. Mas você... Não... Viu? Eu quero fazer outra pergunta para você. Qual é a diferença de Judas e de Pedro? Qual é a diferença do cara que dá o revólver para você matar eu e do cara que pega o revólver e atira? Eu dou o revólver para você matar o Maurício. Eu dou o revólver para você matar o Maurício. Não fiz parte do mesmo jeito. Pedro negou. Pedro viu todos os milagres, viu todas as maravilhas, deu um momento de fraqueza nele. Só que Pedro não tinha sido levantado para ser o traidor. O traidor tinha sido levantado Judas. Pedro ia até titubear na fé, mas ele ia voltar. Mas eu acho que tem uma diferença, o arrependimento. 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 O Sabe por quê? arrependimento. Mas Judas se arrependeu também. Mas ele foi pro suicídio. Mas só que não deu tempo, ele arrependeu porque ele foi pro... Satanás já tinha dominado Exato. a mente dele. Exatamente. Então, mas Pedro não tinha... naquele tempo, já tinha... Ele estava com o Espírito Santo, ele estava com Jesus Cristo ali, ele viveu a fé. Judas não, Judas... É tipo aquelas pessoas que vai na igreja, na boa, tô falando geral, tá? Em geral. Vai lá para assistir. Vou lá, é corpo presente. Não está prestando atenção em nada. Eu já fiz minha obrigação. Tá carcaça só, o espírito tá vagando por algum canto. Exatamente. Entendeu? Viu? Judas sempre foi. Se você vê a perguntar o história. que pregou, ele não sabe. O que o Se pastor você pregou for essa noite, história, ele se não você sabe. vê a história dele, é só isso, o dinheiro deixa comigo. A arrecadação, deu tanto. No entanto, quando Jesus falou assim, pega esse dinheiro dentro da boca de um peixe, vai lá e paga o imposto, não foi? Foi. Ele falou, mas por que vai pagar esse imposto? Dá o dinheiro aqui que nós vamos guardar, nós vamos comprar. Dá Do César o que é de perfume. César Dá e a César Deus o o que é de que é Deus. Deus. E quando a mulher for lá ungir o pé de Jesus com perfume, o cara falou, É. que desperdício, isso aí não podia guardar aí. E dá para os pobres, né? Dá para os pobres. E o que Jesus fala? Pobres sempre tereis no meio de vós. É. Não vai ser esse perfume que vai acabar com a pobreza. Vocês sempre vão ter. Eu tô vendo, pastor Cacá, que nós vamos ter que ter mais Nossa, que benção, hein? posição Muito aqui, né? Que debate Porque isso abençoado. vai entrando num assunto legal, né? É verdade. E na realidade Muita nós curiosidade num texto só, né? nós precisamos muito disso, Muito. né? Porque você vê de uma visão, pastor Maurício vê de outra, eu de outra, Manuel de outra, pastor Cacá de Maurício, é a outra. mesma coisa, você falou uma coisa interessante, visão. É a mesma coisa nós olharmos lá para aquele abajur. Nós estamos vendo o mesmo abajur, mas cada um está vendo de um ângulo. Um ângulo diferente. Então ele vê coisas que eu não vejo. E eu não estou vejo vendo. Coisas, e você não está vendo, está de costas para coisa. Mas você sabe que tem um abajur Eu ali sei que atrás. tem. Você entendeu? Estamos vendo o mesmo. É que nem Jesus Cristo. Ele vê de um ângulo, eu vejo. A palavra de Deus é assim. Você vai lendo e vai surgindo, vai descobrindo. É o que nós falamos no começo. Às vezes você lê 5, 6 vezes, você não vê nada. Um dia você abre, lê, fala, poxa, como que eu não vi isso daqui? Por isso que é maravilhosa a palavra do Senhor.